Okay, my friends, let's start with our review. Vamos começar com a nossa revisão, fazer uma revisão da unidade 9, que fala sobre o caso possessivo, e da unidade 10, que são as preposições de lugar. Certo? O caso possessivo é utilizado para indicar algo que pertence ou está associado a alguém ou alguma coisa, em inglês também conhecido como caso genitivo. Então, vocês podem encontrar com o nome de genitive case. Certo? Qual será a diferença dos dois? A diferença principal é que o caso possessivo a gente deve falar de objetos e o caso genitivo a gente pode falar de pessoas também. Então, alguns exemplos para que a gente entenda um pouquinho melhor. Posso dizer o seguinte: This is Jack, apóstrofo S, house. Então, olha só, essa indicação é feita de forma gráfica, essa forma gráfica, nesse caso, é o apóstrofo S, que também pode ser apenas o apóstrofo, que fica imediatamente após a palavra que representa o possuidor, né? Nesse caso, Jack, que é a pessoa que possui a casa, antes do que é possuído. Um objeto só que pertence a uma pessoa, isso em português quer dizer que esta é a casa de Jack. Outro exemplo que a gente pode fazer é usando o plural. Então, eu posso dizer essas ou esses. These are the boy, apóstrofo S, friends. Estes são os amigos do garoto. Observe agora que não é um objeto. Amigo não é objeto. Mas é como se eu dissesse que os amigos pertencem ao garoto. Fossem realmente possuídos por ele. Quando usar apenas o apóstrofo, existem algumas situações que você não precisa usar o apóstrofo S. Quando o nome do sujeito já termina com S, você coloca apenas o apóstrofo e depois você coloca o objeto. Mateus Bike. Ok? Então, se o nome do sujeito já termina com apóstrofo com S, você não precisa colocar outro S, coloca apenas o apóstrofo depois. Certo? Existem outras situações onde duas pessoas, vamos botar aqui, John and Mary, apóstrofo S, house. A casa pertence a John e Mary. Se essa não fosse só uma casa, fossem duas casas que pertencessem aos dois, John também iria receber o apóstrofo S. Então ficaria John's and Mary's house. Nesse caso, a casa também tem que estar no plural. Porque como são duas pessoas que possuem dois objetos diferentes, a gente fala que as casas de Mary e John. Outras situações que a gente usa também em português. Quando você diz que vai para a casa de alguém, por exemplo. I go to my dad's. Então você não precisa usar a palavra casa para dizer que vai à casa do seu pai. I go to my dad's ou I go my dad's. Outras situações que podem ser utilizadas também. Por exemplo, você quer ir a um restaurante, sabe o nome do restaurante e não precisa, o nome do restaurante, vamos supor que é Mama's, né? Então, let's go to Mama's. Esse apóstrofo S aqui não quer dizer caso possessivo. Let's go to Mom's. Nesse caso é como se o nome do restaurante fosse Mom, né? Ou Mama's, que é o mais conhecido. Você pode usar Mama's, né? Que seria um restaurante, por exemplo. Então, vamos ao restaurante da Mama. Relembrando então, o caso possessivo ele é indicado pelo apóstrofo S ou apenas pelo apóstrofo, sempre com o sujeito. Se é um só sujeito,
fica mais simples porque o que vier depois pertence a ele. Dois sujeitos, um objeto só, apóstrofo S apenas no sujeito que está escrito mais próximo do objeto falado. Objetos no plural que pertencem a mais de uma pessoa, todos eles têm que ter o apóstrofo S. Pode-se omitir o nome do local para se falar, usar o apóstrofo S em inglês, como a gente também fala em português. Certo? Revisão, então a gente faz uma coisinha rápida e a gente vai para a segunda parte da revisão que fala sobre prepositions. São as prepositions of place. Então vamos lá. As preposições. Chamamos de preposições de lugar, principalmente, né, que é no livro de vocês, prepositions of place. As expressões que determinam a posição de um objeto ou de uma pessoa, isso em algum lugar, né? Na maioria das vezes, ficam logo depois do verbo principal ou da ação que está na frase. Vamos utilizar as preposições que tem no livro de vocês. Então, diga assim. The bike is in the house. Nós temos aqui a preposição in, né, indicando que a bicicleta está dentro da casa. The bike is on the boxes. A bicicleta está sobre as caixas. Observe agora que eu posso dizer que está nas caixas também. Under, the chairs are under the table. As cadeiras estão embaixo da mesa. A palavra between, ela significa entre dois objetos, entre duas coisas. Então eu só posso usar between se eu tiver um objeto antes. Por exemplo, the chair, de novo, vamos dar uma cadeira só. The chair is, está entre. Aí o que é que eu posso fazer agora? O between aqui está errado, deixa eu consertar. The chair is between two boys. A cadeira está entre dois garotos. Só pode-se usar a palavra between se eu falar que está entre dois objetos. Se for entre mais objetos, a preposição será among. Né? Então, eu posso pegar essa mesma frase aqui, ó, e usar a preposição among, mas eu não posso deixar a palavra to. Então, tenho que colocar the. A cadeira está entre os garotos, então tem mais de dois garotos. Nós ainda temos a preposição behind. The girl is behind the door. A garota está atrás da porta. Nós temos beside, que é ao lado. The board is beside the door. O quadro está ao lado da porta. Next to. Next to também pode ser usado como ao lado, mas ele é mais para as coisas que podem ficar em diagonal e outras coisas mais. Então pode ser próximo a alguma coisa, certo? Então aqui a gente pode fazer o que é que está próximo? As cadeiras. The chairs are next to the teacher. Então as cadeiras estão próximas ao professor. Next. At. A gente usa at quando se fala de coisas tipo assim, específicas, né? I study at. Aí você coloca o nome da escola. Ou eu trabalho at home. Eu trabalho em casa. Então, quando for para coisas específicas ou horas, a gente usa a preposição at. Ok? Essa é a nossa revisão básica da unidade 9 e a unidade 10, com alguns exemplos. Espero que tenha ajudado vocês. Bye, bye.